O Mundo na Guaíba. Apresentação: Jurandir Soares. Boa noite. Estamos iniciando a apresentação do programa deste fim de semana, 22 de junho de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e BioPlus, que produz o Biol 2000. Associe-se ao Cindy Lojas Poa e contrate agora seu certificado digital com desconto. Acesse em certificado.conectarhub.com.br e aproveita. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimentos, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, fossas, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicações. Biol 2000, um produto ecológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você nem precisa ir atrás dele, basta pedir pelo WhatsApp 97401-2992. Vou repetir, 97401-2992. Ou, se você for na Tubolândia, comprar algum produto lá, saiba que ele está disponível também ali na Tubolândia, o Biol 2000. No programa de hoje, vamos falar sobre a sequência da matança que está acontecendo em Gaza. A Alemanha investindo pesadamente em armas. Putin e Xi, entre a amizade e a desconfiança. Opositores querem ajuda de Trump para derrubar os ayatolás. O poderio militar de Israel e do Irã. Quem tem maior poder? Trump manda porta-aviões para a área e decide se entra na guerra. Enquanto a atenção mundial se volta ao Irã, alvo de ataques de Israel, que acontecem desde a última sexta-feira 13, os bombardeios que devastaram a faixa de Gaza nos últimos 20 meses seguem matando palestinos. Nesta quarta-feira, 18, mais de 140 pessoas morreram em ofensivas de Tel Aviv no território, segundo autoridades locais. De acordo com a Defesa Civil do território palestino, ao menos 14 delas foram mortas por disparos de soldados israelenses contra multidões que tentavam conseguir comida. Ocorrência que virou rotina, desde que a entrega de ajuda passou a ser feita por uma recém-criada entidade apoiada por Israel e Estados Unidos. Desta vez, as vítimas aguardavam caminhões de ajuda trazidos pela ONU ao longo da estrada Salahuddin, no centro de Gaza. Na terça-feira 17, antes do último incidente, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que desde que a distribuição de ajuda foi retomada, no fim de maio, 397 palestinos foram mortos e mais de 3.000 ficaram feridos enquanto tentavam conseguir algum tipo de mantimento. Antes disso, Tel Aviv havia bloqueado totalmente a entrada de ajuda humanitária por quase 3 meses, o que deixou o território em condições catastróficas, segundo relatos de organizações locais, nos quais se baseia a imprensa internacional, também impedida por Israel de entrar em Gaza livremente. Outras 21 pessoas morreram em ataques aéreos por toda a faixa de Gaza, segundo as autoridades locais. Um no campo de refugiados de Maghazi, no centro do território, outro do bairro Zeytun, no norte, e um terceiro em um acampamento de tendas em Khan Yunis, no sul.
Israel diz que está investigando as mortes de pessoas que esperavam por comida e que outros ataques se deram para desmantelar as capacidades militares do Hamas, por precauções viáveis para mitigar danos a civis. Moradores de Gaza, que abriga mais de 2 milhões de pessoas em um dos territórios de maior densidade populacional do mundo, mostram-se preocupados de que os ataques entre Israel e Irã nos últimos dias aumentem a indiferença internacional em relação ao conflito. As pessoas estão sendo massacradas em Gaza dia e noite, mas a atenção mundial mudou para a guerra Irã-Israel. Há poucas notícias sobre Gaza nesses dias, disse a agência de notícias Reuters, Abdel, um morador da cidade de Gaza, no norte. Quem não morre em decorrência das bombas israelenses, morre de fome. As pessoas arriscam suas vidas todos os dias para conseguir comida, e também são mortas, e seu sangue mancha os sacos de farinha que pensavam ter conquistado. Shaban Abed, pai de 5 filhos e também morador do norte de Gaza, concorda que o território está sendo esquecido. Talvez estejamos felizes em ver Israel sofrer com os foguetes iranianos, mas no fim das contas, mais um dia nesta guerra custa a vida de dezenas de pessoas inocentes, afirmou ele. Só esperamos que uma solução abrangente possa ser alcançada para acabar com a guerra em Gaza também. O conflito já matou quase 55 mil palestinos, mais de 2% da população, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, e deslocou quase todos os moradores do território e causou uma grave crise de fome, o que levou a acusações de genocídio e crimes de guerra que Israel nega. Grande parte da ajuda entrando no território está sendo canalizada pela Fundação Humanitária de Gaza, entidade criada neste ano, apoiada por Israel e Estados Unidos. O grupo privado atua com apenas 4 pontos de distribuição, quantidade considerada insuficiente para atender à escassez do território. Sob o sistema de distribuição anterior coordenado pela ONU, havia cerca de 400 pontos de distribuição. Segundo autoridades israelenses, a fundação vai verificar se as famílias atendidas têm envolvimento com Hamas antes de distribuir a comida, o que viola os preceitos humanitários de neutralidade e imparcialidade. A seguir, Alemanha investe pesadamente em armamentos. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba.
Desde que assumiu o governo dos Estados Unidos pela segunda vez, Donald Trump passou a deixar a OTAN de lado. E com isso, os europeus sentiram a necessidade de se armar e procurar se estruturar sozinhos. E quem mais assimilou essa ideia foi a Alemanha. Tanto que até já decidiu reforçar o envio de armamentos para a Ucrânia e até mesmo produzir armas em conjunto com o governo ucraniano. Uma mudança de postura de um país que desde o final da Segunda Guerra Mundial se mantinha praticamente desarmado. Acompanhamos o trabalho da Deutsche Welle sobre esse rearmamento alemão. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra que a Alemanha mandou um destacamento permanente do exército para o exterior. As forças armadas alemãs têm crescido muito e o gasto militar daqui já é o quarto maior do mundo. Então, quando o assunto é o exército alemão, cada vez mais a gente vai ouvir essa expressão, a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. A promessa do chanceler federal Friedrich Merz é de transformar a Bundeswehr no exército mais forte da Europa e se tornar a espinha dorsal da OTAN. Today marks a step into a new era. É importante lembrar que 10 anos atrás o exército alemão foi motivo de piada porque durante um exercício da OTAN faltaram armas e eles tiveram que usar cabos de vassoura pintados de preto. Agora já teve um salto no investimento. O país está enviando tropas para Vilnius, a capital da Lituânia, para fazer segurança de um dos pontos mais vulneráveis da OTAN, o corredor de Suwałki. Até 2026, 4.800 tropas alemãs devem estar estacionadas ali perto. A promessa é de gastar 3,5% do PIB com defesa e mais 1,5% com a infraestrutura relacionada. Isso significa mudanças na política, na economia e na cabeça dos alemães. E esse boom é movido com dinheiro público, mas também envolve muitas empresas de armamentos, startups de defesa e tem enfrentado uma série de desafios. É disso que eu vou falar e também lembrar a história do militarismo alemão do passado, o pacifismo depois da guerra e como que a invasão da Ucrânia mudou tudo por aqui. Quando você caminha por Berlim, ainda dá para ver vários símbolos militares. A identidade alemã foi formada no meio de muitas guerras. Estátuas de militares bem aqui no centro da cidade. São figuras importantes nas guerras de unificação do país, que aconteceu em 1871. Um dos símbolos dessa unificação é a Coluna da Vitória. E do outro lado, esse que parece um general, era na verdade um político, o Otto von Bismarck, que costurou a unificação alemã entre a diplomacia e muitas guerras. Depois ainda teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial causadas pela Alemanha. Ou seja, o militarismo já foi super forte aqui. Mas depois da derrota dos nazistas em 1945, isso mudou. Diante da destruição e da miséria, cresceu um pacifismo entre os alemães. Coluna da Vitória, ainda é possível ver as marcas das balas e bombas da guerra que aconteceu por aqui. É uma das formas de dizer Nie wieder Krieg, guerra nunca mais. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha dividida ficou mais de 10 anos sem exército. Daí, no lado oriental, comunista, foi criado o Exército Popular Nacional. E do lado ocidental, capitalista, foi criada a Bundeswehr, o exército alemão. Eram os tempos da Guerra Fria e os orçamentos militares subiram muito, mas sempre alinhados às potências, Estados Unidos e União Soviética. Com a queda do Muro de Berlim, o exército do lado comunista foi dissolvido e os equipamentos, quartéis e soldados foram incorporados à Bundeswehr. Foram tempos em que o investimento em defesa caiu em todo o mundo. Por isso, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o então chanceler federal Olaf Scholz falou sobre a tal Zeitenwende, a mudança dos tempos. Foi uma ruptura radical. Ele anunciou o pacote de 100 bilhões de euros para as Forças Armadas. Os gastos militares alemães em 2022 eram de 56,2 bilhões de dólares. Agora subiram para 88,5 bilhões de dólares. É o quarto maior gasto do mundo com defesa. E diante das declarações do recém-eleito governo Trump, cresceu a sensação de que a Europa não podia contar com os Estados Unidos. O atual chanceler federal Friedrich Merz acelerou ainda mais os gastos em defesa e chegou a fazer uma mudança na Constituição para tirar todas as barreiras fiscais para o crescimento do orçamento militar, que vai ser financiado agora com o aumento da dívida pública. Foi um cheque em branco para os militares alemães. Ele já disse que fortalecer a Bundeswehr é a prioridade máxima do governo. O governo federal fornecerá todos os meios financeiros necessários para que a Bundeswehr se torne convencionalmente as forças armadas mais fortes da Europa. Mas o que isso significa na prática? Os investimentos nesse setor não vão ser visíveis do dia para a noite, ainda mais porque as forças armadas alemãs vinham de um momento de precariedade. Foram anos de investimentos insuficientes. Pouco a pouco já é possível ver o impacto desse dinheiro tanto na política quanto na economia.
O político mais popular da Alemanha nesse momento é o ministro da Defesa, Boris Pistorius, que inclusive se manteve no cargo com a transição de governo. Ele coordena de perto essa transformação pela qual a Bundeswehr passa. Entre as prioridades estão reforçar a defesa aérea, reabastecer os estoques de munição e desenvolver capacidades de ataque de precisão de longo alcance. E para ter um impacto maior no crescimento econômico no curto e longo prazo, os especialistas dizem que os investimentos em defesa têm que observar 2 pontos. O primeiro é que o dinheiro seja gasto em armamentos made in Germany, ou ao menos feitos na Europa. E o outro é a inovação, que sejam produtos com alta tecnologia. E a maior empresa de armamentos da Alemanha, a Rheinmetall, tem tido lucros recordes e espera um aumento nas vendas de 25% a 30% nesse ano. O plano para os próximos 2 anos é de contratar 8.000 funcionários e consideram até mesmo assumir a fábrica da Volkswagen de Osnabrück, que vai fechar. Já na cidade de Görlitz, a antiga fábrica da Alstom, que produzia trens, agora pertence à KNDS, que produz armas. A expectativa é que nos próximos anos, milhares de trabalhadores que antes montavam carros e trens, agora vão montar tanques e blindados. Mas é inovação nesse setor. A cena de startups voltadas para a defesa tem crescido cada vez mais. Recentemente foi lançada uma espécie de incubadora para desenvolver ideias. Ela é ligada à Universidade da Bundeswehr em Munique e à OTAN. Essa empresa de robótica é um dos cases de sucesso. Eles desenvolveram esse mini-tanque autônomo que foi aperfeiçoado para situações de combates reais na Ucrânia e já tem sido usado por lá. Cada vez mais a Bundeswehr tenta se mostrar como moderna e atraente para os jovens. Esse é um dos maiores desafios, porque tem um outro déficit que ainda não foi resolvido: a falta de soldados. Atualmente existem cerca de 180.000 soldados alemães, bem abaixo da meta de 203.000. Mas o ministro da Defesa diz que o ideal mesmo seria ter de 50 a 60 mil novos soldados. Para isso, eles têm atuado ativamente nas redes sociais. Mas do outro lado, muitos veem com maus olhos esse crescimento da Bundeswehr e temem uma ascensão do militarismo na Alemanha. Algumas universidades têm ainda a chamada cláusula civil, que proíbe pesquisas com objetivo militar. Uma delas, a Universidade Humboldt de Berlim. As autoridades alemãs estão cientes que esse ainda é um assunto delicado. A PEC da qual a gente falou, que retirou os gastos com defesa do teto fiscal, foi feita pensando nisso. Assim é possível dar mais dinheiro para as Forças Armadas sem cortar programas sociais e o financiamento da saúde e da educação. E essa é uma das razões pelas quais tem se evitado a discussão de tornar o alistamento militar obrigatório de novo. Essa obrigatoriedade caiu em 2011, mas muitos militares dizem que isso é inevitável num futuro próximo. A palavra que se escuta muito aqui entre os políticos alemães é dissuasão de um possível ataque. O plano é uma espécie de paz armada, é comprar mais armas para dificultar ataques de inimigos. E estar preparado militarmente também posicionaria a Alemanha melhor quando a diplomacia entrar em campo. Mas ao mesmo tempo isso tem reforçado uma corrida armamentista e as consequências são imprevisíveis. O fato é que a Alemanha resolveu assumir o seu papel de maior potência da Europa, e especialmente diante do recuo dos Estados Unidos com relação à OTAN, tendo em vista que se trata do país com maior poderio militar. E assim, cabe aos europeus tratar de se rearmar, e a Alemanha está pilotando esta iniciativa. A seguir, Putin e Xi, entre amizade e desconfiança.
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Amigos para o âmbito externo, porém inimigos no privado. Ou pelo menos uma grande desconfiança de um para com o outro. Estou falando dos líderes russo Vladimir Putin e chinês Xi Jinping. E têm andado juntos, têm feito parcerias, mas cada um tem as suas restrições um com o outro. E quem nos dá os detalhes é Hoje no Mundo Militar. Em público, a Rússia de Vladimir Putin e a China de Xi Jinping falam sobre uma amizade indestrutível. Mas, como veremos, enquanto a liderança política dos dois países se aproxima, os serviços de inteligência russos mantêm um olhar muito mais cético sobre a China. Com um documento secreto da FSB, a Agência de Segurança Interna da Rússia, revelando que, por trás das cortinas, a China é considerada uma ameaça crescente à segurança russa. Ao contrário do que muitos podem pensar, a relação entre Rússia e China, mesmo nos tempos da Guerra Fria, nunca foi totalmente pacífica. E, de fato, durante muitas décadas, soviéticos e chineses estiveram de relações cortadas e, em pelo menos uma ocasião, quase entraram em guerra. Todo esse afastamento teve início na década de 60, após a morte de Stalin e a ascensão de Nikita Khrushchev ao poder, que promovia uma política de desestalinização. O movimento, que procurava distanciar o regime soviético da sua herança totalitária, foi muito mal recebido por Pequim, com Mao Tse-tung interpretando essa mudança como uma ameaça ao modelo chinês de comunismo. Esse desacordo ideológico levou ao que ficou conhecido como o afastamento sino-soviético, um período de forte tensão entre os dois países, com divergências ideológicas irreconciliáveis. A China, sob Mao, acusava a União Soviética de revisionismo e de se afastar dos princípios do marxismo-leninismo, buscando um caminho mais moderado e conciliador com o Ocidente. Para a China, a presença soviética no bloco oriental era vista como uma tentativa de hegemonia comunista que ameaçava a sua própria visão de um regime socialista puro. O ponto culminante desse afastamento foi o conflito militar nas fronteiras sino-soviéticas, especialmente ao longo do rio Ussuri, em 1969. A luta por territórios estratégicos na região do Altai e a crescente militarização da fronteira resultaram em uma guerra fria não declarada, com escaramuças esporádicas e grande tensão diplomática. Eventos que tornaram evidente que, por mais que ambos os países compartilhassem uma ideologia comunista, o pragmatismo e os interesses geopolíticos frequentemente os colocavam em rota de colisão. Foi apenas após a dissolução da União Soviética em 1991 que a Rússia e a China começaram a se reaproximar. Inicialmente, o relacionamento foi cauteloso, com a Rússia ainda se recuperando da sua perda de poder geopolítico e a China emergindo como uma nova potência econômica. Porém, com a ascensão de Vladimir Putin e a crescente necessidade de aliados diante da pressão ocidental e das sanções internacionais, os dois países começaram a superar o peso do seu passado, passando a focar nos benefícios econômicos e estratégicos de uma aliança. No entanto, nem tudo são flores, com um documento da FSB detalhando a preocupação crescente com os esforços de espionagem chineses, com oficiais russos temendo que Pequim esteja recrutando cientistas russos desiludidos e tentando obter tecnologia militar sensível. A China estaria especialmente focada nas operações militares russas na Ucrânia, interessada em entender como os russos estão lidando com as armas ocidentais e os novos métodos de guerra. Além disso, os espiões chineses estariam utilizando empresas de mineração e centros de pesquisa universitários como fachadas para suas atividades na região do Ártico. Para lidar com esses desafios, a FSB implementou a Operação Entente 4, uma iniciativa focada em impedir que informações sensíveis caiam em mãos chinesas.
Apesar dessas ações de contra-espionagem, as autoridades russas têm sido instruídas a evitar qualquer ação que possa prejudicar a imagem dessa parceria bilateral. No entanto, por trás das cortinas, a coleta de dados sobre alvos chineses é uma prioridade, especialmente o monitoramento de cidadãos russos com laços estreitos com a China. A relação entre os dois países está em um equilíbrio delicado, e apesar da espionagem chinesa estar em expansão, a Rússia não pode correr o risco de prejudicar essa aliança, especialmente em um momento em que o Ocidente aplica sanções pesadas sobre Moscou, e com a China se firmando como o maior comprador mundial de petróleo russo, garantindo receitas importantes para Putin manter a sua invasão. Os serviços de inteligência chineses também estão focados em tecnologias militares avançadas, e um dos alvos principais é a indústria aeronáutica russa. A China, apesar do seu avanço econômico, ainda sente a necessidade de aprimorar as suas capacidades aéreas, um setor em que a Rússia ainda se destaca. Especificamente, Pequim tem se interessado por tecnologias ligadas a motores a jato de alto desempenho, uma área na qual a China ainda está perigosamente atrasada. Mas, além da espionagem, os russos estão preocupados com uma possível tentativa da China de reivindicar partes do território russo. Há anos, nacionalistas chineses questionam os tratados do século XIX que resultaram na anexação de grandes áreas do que é hoje o extremo oriente russo, incluindo Vladivostok. O FSB documenta esforços acadêmicos chineses para estabelecer uma ligação histórica com essas terras, uma tentativa de legitimar uma possível reivindicação no futuro, que é exatamente aquilo que as autoridades russas fazem hoje para justificar a sua guerra de invasão e expansão territorial sobre a Ucrânia. O principal ponto a ser observado aqui é que, apesar das claras ameaças, Putin parece disposto a seguir em frente com a sua parceria com a China. Ele acredita que os benefícios dessa aliança, especialmente em tempos de isolamento internacional e sanções ocidentais, superam os riscos. Porém, a divisão entre os líderes políticos e as agências de segurança da Rússia sugere que há uma falta de confiança que pode complicar essa relação no futuro. A relação Rússia-China é, sem dúvida, uma das mais complexas do cenário geopolítico atual. Embora a aliança pareça indestrutível, as sombras da desconfiança e da espionagem continuam pairando sobre ela, com o passado mostrando que russos e chineses frequentemente mantiveram uma relação tensa e até mesmo abertamente agressiva. Para a Rússia, agora, o desafio será gerenciar essa aliança com a China, enquanto lida com as ameaças internas e externas que surgem a cada passo. Apesar das desconfianças no atual contexto, esta aliança entre Moscou e Pequim é muito benéfica, especialmente para Moscou, devido ao isolamento que ficou em função da guerra contra a Ucrânia. E para Pequim, mostrar ter sempre um importante parceiro na Rússia também é importante para o seu enfrentamento com o Ocidente. Assim é que vai se mantendo a desconfiança, mas também vai se mantendo as aparências. A seguir, opositores querem ajuda de Trump para derrubar os ayatolás. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba.
O regime do Irã é um monstro que pode estar enfraquecido, mas não colapsou com os ataques israelenses ao país desde sexta-feira. A oposição sozinha não tem força para derrubá-lo. E é aí que entra o americano Donald Trump e sua disposição, ou não, de ir atrás do líder supremo Ali Khamenei. Foi isto o que relatou à Folha um importante ativista de oposição que ainda mora em Teherã, de onde contou o medo que os bombardeios israelenses e a reação do governo estão determinando por cortar a internet, reduzir a velocidade e bloquear os aplicativos. Na terça-feira 17, a TV estatal pediu, por exemplo, que os cidadãos desinstalassem o WhatsApp e seus celulares, sugerindo que a plataforma estava coletando dados e georreferenciando alvos para Israel. A própria forma com que o ativista, cujo nome não pode ser revelado, falou com o repórter Igor Gelev, reflete as dificuldades em campo. Só há internet em espasmos ao longo do dia. E o contato teve de ser feito por meio de uma rede iraniana no exterior. Ele enviou poucas questões da reportagem e devolveu as respostas 2 dias depois. Mesmo com essas limitações, o risco de contaminação das respostas no processo, elas ajudam a montar um pedaço do complexo quebra-cabeça local. Há rivalidades dentro do regime, opositores fora dele, calados ou presos, e há uma diáspora. O ativista diz que Trump, que no seu primeiro mandato deixou o acordo nuclear com Teherã e matou em um ataque com drone o mais importante general do país, Qasem Soleimani, teria a ousadia de cortar a cabeça da cobra. O ofídio, na visão do oposicionista, já citado como alvo fácil pelo presidente, é o Ayatollah Khamenei. Ele insinua, contudo, o temor de que o Ocidente e Israel não irão até o fim, deixando apenas hashtags e meias palavras. Fraqueza não significa colapso, não a menos que alguém ajude a empurrar, disse ele. Perguntado sobre como receber os ataques de Israel, disse, para ser honesto, muitos de nós sentimos algo que não sentimos há muito tempo, esperança. Quando Israel atingiu aqueles alvos militares dentro do Irã, especialmente os locais da Guarda Revolucionária, foi como se alguém finalmente ousasse fazer o que oramos por acontecer. O regime sempre age como se fosse invencível, mas naquela noite essa ilusão se desfez. É claro que houve medo, diz o entrevistado. Somos civis e pegos no meio. Mas, no fundo, muitos de nós sentimos que, pela primeira vez, alguém estava visando os verdadeiros terroristas, aqueles que destruíram este país por dentro. Estivemos sozinhos nessa luta. Então, quando Israel agiu, muitos de nós dissemos baixinho, finalmente. Perguntado sobre a reação do regime, disse que ele não precisou ir de porta em porta, prendendo pessoas desta vez. Eles fizeram o que sempre fazem quando estão com medo. Nos cortaram. A internet foi desacelerada quase que imediatamente. As mídias sociais se tornaram quase inúteis. Aplicativos de mensagens foram restritos ou completamente bloqueados. Foi como se tivessem puxado uma cortina digital sobre o país. É assim que eles controlam a narrativa. Eles não querem que as pessoas falem, se organizem ou compartilhem seus sentimentos sobre o que aconteceu. Eles sabem muito bem que nós, iranianos, apoiamos ataques, mesmo que não possam dizer isto em voz alta. Então, em vez de prender pessoas em massa, eles silenciam a nação inteira. Eles não têm medo apenas das bombas, eles têm medo das conversas que essas bombas podem gerar. Mas nós estamos prontos. Mas, porém, sem um fluxo livre de comunicação e sem apoio de potências externas como os Estados Unidos. Com isso, ficamos de mãos dadas. Precisamos de alguém para não apenas enfraquecer o regime, para nos ajudar a nos libertar. Alguém que entenda que cortar a cabeça da cobra, Ali Khamenei, não é a única maneira de nos libertar.
É sempre assim que eles controlam a narrativa. Eles não querem que as pessoas falem, se organizem ou compartilhem seus sentimentos sobre o que acontece. Eles sabem muito bem que muitos iranianos apoiam os ataques, mesmo que não possam dizer isso em voz alta. Então, em vez de prender pessoas em massa, eles silenciam a nação. Eles não têm medo apenas de bombas, eles têm medo das conversas que estas bombas podem gerar. Mas sem um livre fluxo de comunicação e sem apoio de potências externas, como os Estados Unidos, estamos de mãos atadas. Precisamos de alguém para não apenas enfraquecer o regime, mas ajudar a nos libertar. Alguém que entenda que cortar a cabeça da cobra de Ali Khamenei é a única maneira de nos libertar. A seguir, o poderio militar de Israel e do Irã. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. A guerra Israel e Irã está se intensificando e não se percebe no atual contexto uma possibilidade de trégua. Os ataques se alternam mutuamente e, consequentemente, o sofrimento das respectivas populações. Mas, a propósito, qual o poderio bélico desses dois países que estão em confrontação? Natália Passarinho, da BBC Brasil, nos dá os detalhes. Os acontecimentos dos últimos dias já dão uma amostra da força de cada um. Em 13 de junho, Israel lançou o maior ataque contra o território iraniano das últimas décadas. Os alvos iniciais foram instalações nucleares iranianas e membros do alto escalão político-militar do país. Usinas nucleares, como a de Natanz, foram danificadas. E além de mais de 220 civis, foram mortos cientistas nucleares e líderes iranianos como Hossein Salami, chefe da poderosa Guarda Revolucionária, uma tropa de elite do governo iraniano, e também Mohammad Kazemi, que comandava a unidade de inteligência da Guarda Revolucionária. Segundo analistas, foi o maior golpe de Israel até agora à elite iraniana no poder. Nos dias seguintes, Israel passou a atacar edifícios governamentais e instalações energéticas e diz que assumiu o controle aéreo sobre a capital, Teherã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, inclusive, deu a entender que os ataques israelenses podem desencadear levantes populares e levar à queda do regime de ayatollahs que vigora no Irã desde 1979. Acho que sobraram a eles basicamente duas coisas: seu plano de ter bomba atômica e seus mísseis balísticos. É basicamente o que o Irã tem.
Eles não têm apoio popular. They certainly don't have the people. Amir Azimi, editor do serviço persa da BBC, diz que de fato muitos iranianos estão insatisfeitos com o estado da economia e com as restrições às suas liberdades. Mas ele explica que a aposta de Israel é bastante arriscada. Primeiro porque o poder iraniano ainda está fortemente consolidado nas Forças Armadas e na Guarda Revolucionária, ou seja, não seria fácil fazer esse regime colapsar. Segundo porque um eventual colapso pode colocar o Irã numa espiral de caos com desdobramentos imprevisíveis no Oriente Médio. Por enquanto, o regime tem mantido sua retórica forte contra Israel. Uma advertência aos israelenses. Para os próximos dias, saiam dos territórios ocupados, porque eles certamente se tornarão inabitáveis para vocês. Drones e mísseis balísticos foram lançados contra cidades israelenses. Embora uma boa parte tenha sido interceptada pelos sistemas de defesa, os que caíram em cidades como Haifa e Tel Aviv deixaram 2 dezenas de mortos até agora. Iran's intention may have been to overwhelm Israel's defenses, and here it did. A intenção do Irã pode ter sido a de sobrecarregar a defesa de Israel. E aqui isso foi o que aconteceu. O bairro residencial ao sul de Tel Aviv foi pego no conflito. Foi aqui que o míssil atingiu, destruindo essas casas completamente. O dano é muito grande por aqui. Completely destroying these houses and there's a lot of damage all around here. Tudo indica que os dois lados se preparam para uma campanha militar prolongada. Vamos então ver qual o poder de cada um. Boa parte disso é mantido em segredo, mas centros de estudo, como o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, conseguem traçar algumas estimativas. O orçamento de defesa de Israel é mais que o dobro do iraniano, tanto em termos absolutos quanto proporcionalmente ao produto interno bruto. Por outro lado, o Irã é um país muito maior, com uma população quase 9 vezes maior do que a israelense e um número de tropas bem maior também. Entre membros do exército, da Guarda Revolucionária e de grupos paramilitares, estima-se que o Irã tenha 600 mil soldados na ativa contra 170 mil de Israel. Israel sai na frente no que diz respeito à tecnologia. O país tem 340 aviões militares prontos para combate, uma vantagem em ataques aéreos de precisão. E tem também aviões capazes de escapar de radares e de ataques de helicópteros. Outra vantagem israelense são suas armas guiadas, capazes de atacar do alto com precisão. Esses equipamentos parecem ter sido cruciais para alvejar figuras do alto escalão iraniano recentemente. E tem também o Mossad, serviço de inteligência conhecido no mundo todo, e que teve papel importante em localizar os cientistas e líderes militares mortos no ataque de Israel. O Irã, por sua vez, tem um número alto de aeronaves militares, 320. Só que algumas delas foram fabricadas na década de 60, então não se sabe ao certo quantas estão prontas para combate. Mas a grande vantagem tecnológica de Israel é seu sofisticado sistema de defesa. O domo de ferro, mais conhecido dos escudos antimísseis de Israel, é projetado para interceptar foguetes de curto alcance, assim como projéteis e morteiros. Na prática, um sistema de radar detecta os disparos inimigos, calcula sua trajetória e lança um míssil para destruí-los. Já o estilingue de Davi foi criado para destruir foguetes de longo alcance, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos de médio ou longo alcance. Os sistemas Arrow 2 e Arrow 3 defendem contra mísseis balísticos de médio e longo alcance quando estão a até 2.400 quilômetros de distância. E esse sistema de defesa é crucial porque o programa de mísseis iraniano é considerado o maior e mais diverso do Oriente Médio e a principal arma do país contra Israel. Mas a Força Aérea Israelense diz ter conseguido destruir 1/3 dos lançadores de mísseis balísticos iranianos, cada um deles com a capacidade de fazer dezenas de disparos contra o território israelense. De qualquer modo, em 2022, os Estados Unidos estimaram que o Irã teria mais de 3.000 mísseis balísticos, que são mísseis de curto e longo alcance capazes de lançar armas convencionais ou nucleares. O que nos leva ao principal ponto deste vídeo, o programa nuclear de cada país. Acredita-se que Israel já tem as suas próprias armas nucleares, mas o país mantém o que é conhecido como uma política de ambiguidade intencional.
não nega nem confirma que tem esses armamentos. Um relatório de 2022 do Parlamento Britânico estimou que Israel tem um arsenal de 90 ogivas nucleares. Vamos ao Irã. Israel acusa o país de estar perto de desenvolver uma arma nuclear, algo que Teherã historicamente nega, alegando que seu programa nuclear tem fins pacíficos e civis. Só que vários organismos internacionais se preocupam com o aumento da produção iraniana de urânio enriquecido, um componente-chave para a bomba nuclear. Segundo esses organismos, seria um indicativo de que o programa iraniano teria sim fins bélicos. Deu para ver que uma escalada ainda maior nesse conflito pode ter consequências graves para os dois países, para toda a região e até para o mundo. E é preciso também levar em conta apoios externos, em particular a do principal aliado de Israel, os Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse ter sabido com antecedência dos ataques israelenses contra o Irã em 13 de junho, mas destacou que as Forças Armadas americanas não tiveram participação. Ele disse, porém, que os Estados Unidos podem vir a se envolver no conflito. Depois, Trump instou o Irã a interromper o seu programa nuclear sob o risco de voltar a ser bombardeado por Israel. E numa postagem recente na rede Truth Social, ele afirmou que os dois lados precisam chegar a um acordo. Já o primeiro-ministro do Reino Unido disse que o país enviaria reforços para a região, incluindo caças. E para completar esse xadrez, surgiram especulações de que Israel teria elaborado um plano para matar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Esse plano teria sido rejeitado por Donald Trump. E para complicar ainda mais a situação, o Paquistão, que é outro país que possui a bomba atômica, ofereceu sua ajuda para o Irã. A seguir, Trump manda porta-aviões para a área e decide se entra na guerra. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Um míssil balístico do Irã atingiu o principal hospital do sul de Israel na manhã desta quinta-feira 19, que era o 7º dia do conflito entre os rivais no Oriente Médio. O Estado judeu, por sua vez, havia alvejado antes, novamente, a infraestrutura nuclear em 4 cidades iranianas. O hospital atingido se chama Soroka, tem 1.000 leitos e atende a região de Beersheba, com uma população de cerca de 1 milhão de pessoas. O ritmo da violência segue intenso no Oriente Médio, no entanto, à espera da decisão do presidente Donald Trump acerca de unir-se a Tel Aviv
nos ataques ao Irã. A decisão deverá ser tomada nas próximas 2 semanas, segundo a Casa Branca. O governo de Benjamin Netanyahu não esconde a pretensão de derrubar o regime teocrático liderado pelo Ayatollah Ali Khamenei, mas há dúvidas acerca tanto da viabilidade quanto dos efeitos se isto ocorrer. O premier disse nesta quinta-feira que os tiranos vão pagar o preço total pela retaliação aos bombardeios iniciados por Israel na sexta-feira, dia 13, que mataram boa parte da cúpula militar rival e degradaram sua capacidade de defesa. Khamenei declara abertamente que quer destruir Israel. Ele pessoalmente dá ordem para atirar contra hospitais. Considera a destruição do Estado de Israel um objetivo, disse o ministro da Defesa, Israel Katz. Um homem assim não pode mais continuar existindo. Antes, ele havia afirmado que o objetivo da operação é duplo: anular as ameaças a Israel e desestabilizar os ayatolás. A primeira parte da proposição de Katz segue de vento em popa. Israel opera de forma bastante impune pelos céus do Irã, provando o valor de uma força aérea eficaz na guerra moderna. Na quinta-feira, bombardeou instalações do programa nuclear em Natanz, Isfahan, Bushehr e Arak. Nessa última cidade, o alvo foi um reator de água pesada, usado para produzir plutônio, elemento mais adequado para armas nucleares. Ogivas do material são mais eficientes e requerem menos massa do que as de urânio. Segundo o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, não havia material radioativo ainda no local em construção. Todas as ações ocorreram na superfície, remetendo ao debate central da eventual participação dos Estados Unidos na guerra, a capacidade única americana de atingir bunkers enterrados a dezenas de metros de profundidade. Para tal, seria necessária a bomba GBU-57, conhecida como MOB, penetrador de munição maciça, que hoje só pode ser empregada por bombardeiros furtivos ao radar americano B-52. Analistas especulam se seria possível adaptar para lançamento de aviões de transporte C-130 Hércules israelenses, caso os Estados Unidos resolvam dar a arma a Israel. Mas há dúvidas acerca da precisão do ataque. A constatação é de que é preciso mais do que uma bomba, especialmente no caso da fortaleza nuclear de Fordow, enterrada na montanha iraniana. Além disso, há outras centrais subterrâneas que não foram atingidas diretamente, como a de Natanz. Para aumentar a pressão sobre o Irã, enquanto decide se irá juntar-se a Israel nos ataques à teocracia persa, Donald Trump ordenou o deslocamento de mais um grupo de porta-aviões para perto do Oriente Médio, aquele liderado pelo USS Gerald Ford. Primeiro modelo de uma classe desses supernavios movidos a propulsão nuclear, que leva o nome de Ford. É a belonave mais poderosa do planeta. Ele irá unir-se em talvez 20 dias ou mais ao USS Carl Vinson, já operando perto do Golfo Pérsico, e ao USS Nimitz, que deve chegar na semana que vem, vindo do Mar do Sul da China. O Ford está em seu porto americano, Norfolk, e ficará postado no Mediterrâneo Oriental. Do grupo de Carl Vinson, há pelo menos 2 destroyers no Mar Vermelho, já lidando com os rebeldes Houthis do Iêmen, que estão em trégua com os ocidentais, mas lançando mísseis e drones contra Israel, em apoio aos seus patronos em Teherã.
Além disso, Trump enviou quase 30 aviões-tanque para bases na Europa, que podem tanto apoiar uma grande ação americana, quanto, se o presidente recuar da intenção direta, ajudar Tel Aviv. Os israelenses têm uma frota mais limitada de 10 aviões, 6 dos quais de longa distância. Trump também reforçou as 19 bases, 8 delas permanentes, na região, com defesas e, no caso dos aeródromos, mais aviões. A principal fica no Catar, de frente para o Irã, no Golfo Pérsico. E, por fim, há alguns meses, a estação de Diego Garcia, que fica no Índico e serve para ataques de longa distância no Oriente Médio, está em ritmo de guerra, com bombardeios e aviões de apoio. Não há números, mas estima-se que haja até 45 mil militares americanos em toda a região, ante 30 mil em tempos complexos. Enfim, é Trump saindo em auxílio ao seu aliado, Benjamin Netanyahu, e procurando balançar as defesas dos ayatolás. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma, e BioPlus, que produz o Biol 2000. Associe-se ao Cindy Lojas Poa e contrate agora seu certificado digital com desconto. Acesse em certificado.conectarhub.com.br e aproveita. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimentos, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, fossas, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicações. Biol 2000, um produto ecológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você nem precisa ir atrás dele, basta pedir pelo WhatsApp 97401-2992. Eu vou repetir, 97401-2992. Ou, se você for na Tubolândia, comprar algum produto lá, saiba que ele está disponível também ali na Tubolândia, o Biol 2000. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. A apresentação, Jurandir Soares.